Esse vídeo é inspirado na obra Como Ser um Ditador de Frank Dikötter, que foi utilizado como referência bibliográfica. Tem puro fim informativo e não deve ser confundido com apologia ou incitação ao crime ou quaisquer ideologias. Independente se você for uma criança rebelde numa escola da Itália ou ser um ex-soldado derrotado da Primeira Guerra Mundial. Independente se você for um ex-guerrilheiro comunista ou um aprendiz de sapateiro. Existem etapas que são indispensáveis para a chegada de um líder ao poder, e existem meios fundamentais para sua eterna e gloriosa autoridade. Esses são os passos de um ditador, desde a sua ascensão até a sua consolidação no poder. Primeiro passo: assuma uma causa. Ditadores não surgem de um momento para o outro. Eles surgem em momentos de grandes instabilidades políticas. A fragilidade e a dor levam ao ódio, e o ódio leva à união dos odiadores. Por incrível que pareça, nada pode unir mais as pessoas do que o medo e a guerra. Benito Mussolini surgiu assim, das cinzas de uma Itália desonrada pela derrota na Primeira Guerra Mundial. O Duce, líder em italiano, prometeu revanche e vitória para um povo inconformado pelo revés histórico de seu país. Mexa na dor e conquiste o sofredor. Segundo passo: encontre culpados. Um bom ditador precisa encontrar inimigos em comum. Como já foi citado, nada une mais do que a guerra. Encontre um inimigo que pareça onipotente e posteriormente mostre-o como algo que pode ser derrotado, mas mostre como uma ameaça inigualável que apresente risco e medo para a população. E então mostre que, com a união, poderão derrotá-lo. O inimigo não necessariamente precisa ser real, apenas assustador. Assim fez Mao Tse-tung com os inimigos da revolução. Terceiro passo: se torne a causa. Nesse passo, você deixa de simplesmente apoiar uma causa e se apresenta como ela. O movimento se torna o seu nome e então você passa a ser o grande herói dos oprimidos. Como exemplo, um homem que surge para salvar o povo alemão. Adolf Hitler, um ex-soldado do exército alemão, derrotado na Primeira Guerra Mundial. O Führer, líder em alemão, se tornou o nome da causa após ser preso. A prisão fez com que Hitler se tornasse um mártir, o homem que tanto sofreu pela Alemanha, assim fazendo com que livros fossem impressos aos milhões com o objetivo de espalhar a linda história de superação do líder. Quarto passo: mentir, desinformar, omitir e blefar. 4 habilidades imprescindíveis para o tirano. Mentir é a capacidade de inventar histórias, como a Papadoc, que se mostrava um escolhido pelas entidades espirituais para guiar o povo haitiano. Desinformar é informar o povo versões do fato a partir de percepções favoráveis ao líder, como Kim Jong-un faz na Coreia do Norte. Omitir é contar a verdade, porém tirar detalhes importantes que sejam desfavoráveis à imagem do líder. Blefar é exagerar nas informações, como quando Mussolini ameaçou invadir Roma com 300.000 soldados armados, sem ter sequer 1/10 do contingente, que ainda por cima estava mal equipado. Quinto passo: nunca confie em ninguém. A traição pode vir de quem você menos espera, portanto, troque as pessoas com influência ao seu redor com frequência. Em 2017, Kim Jong-nam, irmão de Kim Jong-un, foi assassinado. A assassina desferiu um simples aperto em seu rosto. Minutos depois, o homem foi a óbito. Acontece que nas mãos a mulher tinha gás sarin, um veneno altamente letal. O tio do líder, o ministro da defesa e outros da alta cúpula também foram executados. Eliminar líderes de alto cargo faz com que membros de cargo menor sintam medo e, consequentemente, tenham mais obediência ao líder. Sexto passo:
controle a verdade. Assim que assumiu o poder, Hitler tomou o controle de toda a imprensa, queimou jornais de oposição e posicionou homens armados em redes de comunicação, além de promover uma grande queima de livros. Assim, Hitler conseguiu controlar tudo o que era dito pela imprensa. Os nomes do Führer eram dados para praças e avenidas. Estima-se que em 1941, cerca de 65% da população tinha acesso à rádio, podendo ou tendo que ouvir a voz do líder. E aqueles que não tinham acesso não ficavam de fora, tendo em vista que grandes alto-falantes eram posicionados para recitar os discursos quase que incessantemente. Sétimo passo: celebre guerras. Para controlar a população, é necessário que se tenha uma ameaça constante, portanto, se declaram guerras. A guerra faz com que a população sinta medo e veja a esperança na imagem de um herói. Assim, se aproveita a oportunidade para eliminar e apagar os seus opositores políticos internos e externos. E com isso, por exemplo, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Oitavo passo: se torne o poder. Com guerras sendo declaradas, existe a desculpa perfeita para que as forças sejam unidas. Assim, torne os seus adversários dentro do seu próprio partido como traidores da nação. Como diz a marcante frase de Benito Mussolini: tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. E principalmente, como disse o rei Luís XIV: o Estado sou eu. Nono passo: tenha exemplos. Tenha exemplos do que as pessoas devem e do que as pessoas não devem ser. Crie histórias como a do menino de 13 anos que foi assassinado por denunciar seu pai, um agricultor rico que era contra a coletivização. Seu nome foi celebrado por Stalin como exemplo de cidadão soviético. E quanto aos traidores, tenha exemplos cruéis de seus destinos, executados sumariamente em público, como o massacre da Praça da Paz Celestial. Décimo passo: proíba e incorpore a religião. Bom, não deve existir outro Deus senão o tirano, certo? Portanto, banir as religiões é fundamental para a garantia da consolidação da soberania. A única religião que deve existir é o culto à imagem do líder. Na Coreia do Norte, a imagem de pessoas chorando, gritando e se jogando no chão aos prantos marcou o cortejo de Kim Jong-il. Estátuas foram levantadas para eternizar a glória do líder. A reverência à estátua é obrigatória até os dias de hoje. O chargista William Makepeace retratou Luís XIV desta maneira. A imagem mostra um manequim utilizando a roupa do rei. Em seguida, o rei sem a roupa e então o rei com a roupa. Na legenda, escreveu: assim, os barbeiros e os sapateiros produzem os deuses que cultuamos. Isso representa o quão ridículo é o culto à personalidade, quando pessoas insignificantes se tornam deuses pela veneração que recebem, mostrando que, sem o tamanco e a roupa, Luís XIV era apenas um homem comum. Esses são os passos de um ditador. E qualquer semelhança com a realidade que o Brasil se encontra, talvez sejam só coincidências.